60 minutos e tenho certeza absoluta que será de grande valia para todos. A minha pergunta é o seguinte: vocês estão me ouvindo bem? Me deem um ok se vocês estiverem ouvindo e vendo o vídeo aí. Só para eu iniciar, para a gente saber que está tudo ok aí. Opa, muito bom. Perfeito, perfeito. Bom, ok. Então vamos dar início. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou começar o treinamento e, à medida do possível, a gente pode dar uma paradinha e responder algumas perguntas. Eu preciso que vocês participem para eu saber que vocês estão aí ativamente participando aí, tá bom? E para eu saber que o áudio vai estar funcionando direitinho, o vídeo também, tá certo? Bom, como é que funciona, como é que eu desenvolvo algumas atividades, como é que eu desenvolvo alguns hábitos, como é que eu faço esse negócio? São muitas perguntas quando a gente fala sobre marketing multinível, quando a gente fala sobre uma empresa com uma dimensão como essa. As perguntas têm que ser sanadas. Geralmente é por onde eu começo, qual é o caminho, o que devo fazer. São perguntas que muitas vezes acaba não sendo respondidas, muitas vezes acaba sendo mal interpretadas ou acabam sem respostas, né? E a gente acaba sem ter sucesso no negócio. Não dá para fazer o negócio sem ter todas as perguntas respondidas aí. Agora, para a gente entender um pouco e até responder essas perguntas, é interessante a gente fazer um pequeno análise. Preste bem atenção nesta comparação que nós vamos fazer agora, que é para você entender um pouco sobre a dimensão que esse negócio pode tomar na sua vida e como fazer para ter sucesso nesse negócio. Tá? Então, se a gente fizer uma comparação entre o emprego e a Revolution, nós vamos entender o que nós devemos fazer. Tá? Nós vamos saber por onde nós temos que começar. Se você entender que se você fizer a mesma aplicação de tempo, a mesma dedicação e tratar a Revolution como você trata o seu emprego, você pode ter muito sucesso nesse negócio. Porque se a gente fizer a comparação do emprego, você trabalha de 8 a 12 horas por dia. Isso quem não faz as horas extras, isso quem não tem 2 empregos, né? Você trabalha 6 dias por semana, de segunda a sábado. Então, muitas vezes você acaba trabalhando pra caramba e não tem muito tempo para você. Tá? Outra coisa interessante é que quando você trabalha no emprego, você tem um salário. Esse salário é pago mensalmente. Então, se você quer fazer alguma coisa, você tem que esperar o seu salário. É uma coisa bem arcaica, que foi feita, uma ideologia lá de trás, onde alguém coloca o valor no seu tempo, o valor no seu dia, o valor do seu trabalho. Então, outro ponto importante, que às vezes a gente não repara muito, mas no emprego a gente leva aí de 35 a 40 anos para se aposentar, tá bom? E as pessoas acabam acostumando com essa ideia e trabalham aí durante 35, 40 anos na sua vida. E muitas vezes pegam uma oportunidade como essa e quer que o resultado aconteça do dia para a noite. Não vai acontecer. Tá? Então, se você entender que se no emprego você tem que esperar 40 anos para conseguir curtir a vida, no negócio como esse, ele é um pouco diferente, mas tem que ter um trabalho, você tem que se dedicar, você tem que entender que tem que ter um tempo de dedicação também. Então, se a gente falar que na Revolution você pode trabalhar 2 horas por dia, 5 dias por semana, o seu ganho pode ser semanal e que em 5 anos você pode se aposentar, é um caso para se pensar, para se analisar e para que você trabalhe e faça com a mesma dedicação que você faz com o seu trabalho. E essas 2 horas que a gente está falando são horas que você desperdiça fazendo um monte de coisa à toa. Tá? Assistindo novela,
fazendo algum encontro com amigos no barzinho. Então, tem algumas coisas que você acaba fazendo que não te levam a lugar nenhum, claro que te dão aí uma diversão, alguma coisa do gênero, mas que não serve de nada de aplicação na sua vida, que não consegue te dar nenhuma evolução. Então, se a gente conseguir entender essa comparação entre emprego e a oportunidade de negócio da Revolution, você vai conseguir ter sucesso nesse negócio. Tá? Lembrando que emprego é uma coisa mais da geração X, né? Aquelas pessoas que acostumaram a trabalhar por um salário, pessoas que trabalham há 30 anos numa empresa, depois se aposenta. Já a geração Y não quer saber disso. Se o chefe incomodar, ele manda o chefe embora da vida dele. Então, a oportunidade, ela foi criada para a geração Y. Mas nós que fazemos parte da geração X, inclusive eu me incluo nela, a gente consegue pegar uma caroninha na geração Y. Né? Porque a gente tem o privilégio de estar navegando entre essas duas gerações. Né? Entre a terceira agora, que é a geração Z, que são a geração dos nossos filhos. Mas se a gente conseguir entender que se a gente encarar essa oportunidade como se fosse um emprego, o nosso resultado melhora muito, aí você já está no caminho certo. Aí você já está começando a dar início ao negócio, porque você já tem uma compreensão que precisa de tempo e dedicação. As coisas não acontecem simplesmente porque você entrou no negócio e, pumba, você vai ter um excelente faturamento, esse tipo de coisa. Né? Tem que se construir isso. Né? E para a gente entender um pouco sobre isso, nós temos que entender que tudo que nós fazemos na nossa vida gera hábitos. E quando a gente fala que gera hábitos, a gente tem que construir alguns hábitos. Por exemplo, se você fizer mudança de hábitos na sua vida, você vai mudar o seu resultado. Tá? Então, se você tiver hábitos bons, resultados bons. Se você tiver hábitos ruins, resultados ruins. O hábito de chegar no domingão, colocar as pernas para cima no sofá, pegar o controle remoto da televisão e ficar o dia inteiro lá prostrado no sofá. Um hábito ruim. Né? Não vai te agregar em absolutamente nada. Mas mude esse hábito. Passe a se reunir com a família, fazer alguma coisa de útil. Vá a um parque, conheça pessoas novas. Vá a um restaurante novo, conheça pessoas diferentes. Vá agregando amizades. E aí você vai ver que a sua vida melhora. E melhora muito. Tá? Então, quando você tem uma mudança de hábito, o universo vai conspirar para te atender. Então, imagine que você tem o hábito de pegar o ônibus ou pegar o trem e, como você está sempre naquele mesmo emprego, naquele mesmo horário, você dorme na hora que você entra no trem ou no ônibus e acorda na hora que... É incrível. Chegou no ponto, você acorda. Não precisa ninguém te acordar, porque já é um hábito seu. Então, quando a gente fala de hábito, são aquelas coisas que entram no automático. E quando entram no automático, se for um hábito bom, o sucesso é certeiro. Tá certo? Então, hoje o que eu vou passar para vocês são os 8 hábitos de sucesso. E como é que a gente começa esses 8 hábitos? Óbvio, pelo primeiro hábito. Antes de eu mostrar o primeiro hábito, eu gostaria que vocês colocassem um 10 para eu saber se vocês estão me ouvindo bem aí. É só um 10zinho só. Recebendo os primeiros 10 aí, eu já sei que está tudo ok. Muito bem. Ok, maravilha. Bom, quem está sem áudio aí tem que dar uma configurada aí no seu microfone, alguma coisa no seu computador aí. Tá bom? O restante está colocando 10 aí, então está ouvindo bem aí. Bom, como é que nós começamos esse negócio? Gente, isso aqui é imprescindível. Tá? Se você não tiver mais sonhos, você não vai dar certo em lugar nenhum. Tá? Em nada, zero, zero, zero. Porque você não vai ter um objetivo de vida. Então, se você não tem mais sonhos, você tem que voltar a sonhar. Você tem que estar sempre sonhando, porque é o sonho que te move. E o que você precisa descobrir é o que te move, o que faz com que você acorde todos os dias e vá para o trabalho e se sujeite a ganhar pouco, porque você não tem outra opção. E o que faz você se levantar da cama todos os dias? Tá? Muita gente fala, o que me move são minhas dívidas, né? Dívidas não são sonhos, né? Então quem é que tem o sonho de ter dívidas?
É complicado. Então você tem que ter sonhos, sonho de liberdade financeira, sonho de ter uma casa nova, um carro novo, fazer o casamento perfeito, sonho de fazer uma viagem. Então, se você não tem mais isso, porque muitas pessoas acabam perdendo isso, porque, na verdade, quando nós éramos criança, isso lá atrás, né? Claro que faz muito pouco tempo para mim, para vocês também, que deve fazer pouco tempo, mas voltando lá atrás, quando você tinha 7 anos, 8 anos, 9 anos, existia alguma coisa que era impossível? Você sonhava com tudo, você imaginava, né? Nós criávamos um mundo de que nada era impossível. E aí você cresce com um monte de sonhos. Eu tinha centenas, milhares de sonhos. Quando eu crescesse, eu queria ser aquilo, isso, será. Mas só que o que acontece? Quando você vai para o mercado de trabalho, que sai da aba dos pais e vai encarar a vida de frente, você toma um banho de água fria. Porque aí você percebe que aquele carro zero que você tanto sonhava, né, aquela Mercedes que você gostaria de ter, que gostaria de comprar, vira um Mercedes-Benz de 44 lugares, né? Aquela casa que você sonhava, aquela mansão com 3 quartos, se resume a um puxadinho na casa do sogro, na casa da sogra. Mas por quê? Porque quando você vai para o mercado de trabalho, você descobre que a realidade é outra. E aí você acaba acostumando com aquilo e dá algumas desculpas para você. Então você tinha aquele sonho de ter o carro zero. Não conseguiu comprar o carro zero, o que você faz? Compra um velhinho mesmo. E aí, para você ficar animado com aquele carrinho velhinho, você vai lá e faz um adesivo. É velhinho, mas é meu. Né? É velhinho, mas está pago. Né? E ainda fala o seguinte: para que eu vou querer ter um carro zero? Só dá gasto, tem que fazer manutenção, na concessionária é caro. Então, o seu cérebro começa a dar desculpas para você, para que você não sonhe mais. Ele começa a fazer essa trava. E aí, quando você percebe, acabou o sonho. Eu converso com muitas pessoas, eu viajo o mundo todo, principalmente nas regiões mais sofridas, né? Você chega para a pessoa e fala: qual é o seu sonho? Ela fala assim: não tenho mais sonho, não tenho sonho nenhum. Eu vivo bem aqui, eu solto aí os meus franguinhos no quintal, eles comem as minhoquinhas que aparecem por aí, as pedrinhas, no final do mês, né, a gente faz aquela macarronada, mata ele, come, e assim a gente vai levando a vida, né? Então, as pessoas, elas acabam com os sonhos dela, porque acham que não é capaz de realizar. Gente, quando você acaba de sonhar, acabou o mundo para você. Se você não tiver mais um propósito, se você não tiver mais aquela vontade de fazer uma viagem, aquela vontade de, de querer conhecer o mundo, de querer conhecer outras localidades, outros países, quando acaba isso, o mundo acabou para você. Você só não percebeu, mas você já está numa vegetação. Imagina que você acorda todos os dias, vai para o trabalho, não sabe o porquê que você está fazendo aquilo, mas você faz. E aí você recebe o seu pagamentinho no final do mês, faz a compra e nunca viaja. Mal você consegue pegar um finalzinho de semana para ir num sítio, ou pegar um finalzinho de semana para ir numa praia, quanto mais fazer uma viagem dos sonhos. Então nós temos que voltar a sonhar. Não é errado sonhar. Então aquelas coisas que eram pregadas na nossa cabeça, quando a gente começava a sonhar: nossa, quando eu crescer eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa bacana, e aí os nossos pais falavam: ops, volta pro chão, vai trabalhar, vagabundo, para de sonhar, né? E aí você acabou já criando essa coisa de não poder sonhar, tá? Então isso não é nenhuma culpa sua, isso acontece no cotidiano convencional, porque você já é colocado dessa forma. Quando você é pequeno, que seus pais vão colocar para dormir, olha a musiquinha que eles cantam para vocês. Nana neném, que a cuca vai pegar. E aí você já fica assustado, a cuca vai te pegar se você não dormir. E aí ele fala o seguinte para você, né? Mamãe foi para a roça, foi tudo para a roça, e o papai foi trabalhar. Você está sozinho na sua casa, não tem ninguém, a cuca te pega,
tua mãe foi para a roça, teu pai foi trabalhar. Olha a música de niná que eles implantaram na nossa cabeça. Então, essa criação já vem lá de trás, porque tudo era muito difícil. Mas os tempos mudaram, a gente tem que mudar isso. A gente tem que começar a sonhar com as coisas que... Ó, presta atenção numa coisa que eu vou dizer, isso é legal vocês gravarem. Tudo que existe e tudo que for inventado no mundo pode ser seu. Basta que você sonhe. Agora, ok, começou a sonhar, como é que você faz para ter esse sonho? Né? Agora eu quero começar a sonhar, eu vou começar a sonhar, agora eu vou começar a idealizar algumas coisas. Como é que eu faço isso? Por onde eu começo? Primeira coisa que você deve fazer, faça um quadro dos sonhos. Tá? Muitos vão te chamar de louco, vão te chamar de maluco, quando vê esse quadro dos sonhos na sua casa, mas quando isso acontecer, está no caminho certo. Tá? Significa que você está no caminho certo. Como é que você monta esse quadro dos sonhos? Gente, é a coisa mais simples montar um quadro dos sonhos. E os nossos sonhos, eles são baseados por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente vivencia. Então, imagine o seguinte, eu quero ter uma casa. Qual é a casa que você quer ter? Recorte a foto da casa que você quer ter. Veja algum condomínio que está em lançamento, ou alguma casa que está à venda, selecione isso nos classificados aí, via web, vá até o local. Você pode estar duro, sem um centavo na conta. Toma aquele banho, passa aquele perfumão, coloca uma beca aí, né, no estilo, e vai visitar essa casa e vai negociar com o corretor. Quanto custa essa casa? 1,5 milhão. Poxa, 1,5 milhão, legal, gostei da casa, sinta-se como se a casa fosse sua. E aí você começa a se sentir dentro deste ambiente. E aí você negocia com o corretor, você não tem um centavo na conta. Mas você fala para ele assim, será que não faz 900 mil? Né? Jamais ele vai fazer. Mas você está negociando. Então, a partir desse momento, a sua mente começa a imaginar que você deve ter 700 mil na sua conta. E aí a coisa começa a tomar a proporção, porque você está sonhando agora. A mesma coisa você vai fazer com aquele carro. Qual é o carro que você quer ter? Vá à concessionária, faça um test drive, pegue uma foto desse carro, coloca lá no seu quadro dos sonhos. A viagem que você quer fazer, quer pular de paraquedas, não tem coragem, faça um recorte, coloque lá, você vai pular de paraquedas. Eu quero levar minhas filhas para a Disney. Gente, é um dos melhores sonhos que você pode ter para você, porque lá é para adulto, não é para criança não. Né? Quem leva os filhos na Disney está dando uma desculpa para ir até a Disney. Tá? Vocês vão perceber quando vocês forem lá. Mas é excelente ter esse tipo de sonho. Então, vá na agência de viagem, negocie, veja quanto custa a viagem, se programe, sabe? Faça o recorte da viagem, recorte as imagens, coloque no seu quadro dos sonhos. E onde você coloca esse quadro dos sonhos? Você coloca esse quadro dos sonhos no seu teto, você coloca esse quadro dos sonhos na sua parede, na sua geladeira, na porta de saída da sua casa. Tá? Então você pode fazer um quadro dos sonhos lá, colar as imagens e tal. As pessoas vão achar um negócio meio maluco, tal, mas tem que ser alguma coisa que você visualize todos os dias. E quando você for sair para para executar o seu trabalho, você vai lembrar o porquê você está acordando, e o porquê você está batalhando, e o porquê esse negócio merece a sua atenção. Tá? Então, a partir do momento que você fez essa ação, acredite, a energia vai começar a conspirar. E se os seus sonhos são grandes, o seu trabalho vai proporcionar a realização desses sonhos. Não importa o tamanho do seu sonho. O que importa é o tamanho da ação que você vai desenvolver, o tamanho da sua força de vontade, o tamanho da sua perseverança. Tá certo? Lembre-se do ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quando você quer ter alguma coisa, você vai ter. Aí não sonhe com pouca coisa, não fique sonhando com uma casinha de 1 quarto, 2 quartos. Afinal de contas, você vai querer receber os amigos, você vai querer receber a família. Apesar que tem gente que fala que família só é bom em foto, né? Mas quando você tem essa possibilidade, você vai ver que é muito gostoso quando você se reúne com a família, quando você faz um churrasco,
quando as pessoas podem dormir na sua casa e você não tem que se preocupar com absolutamente nada, porque você tem um quarto de hóspedes e você tem roupa de cama para essas pessoas, toalha para essas pessoas. Então é uma vida que você merece ter, tá bom? Então trabalhe bem esse primeiro hábito, porque ele é o que vai te dar a dimensão para você estar realizando os seus sonhos, tá certo? Uma outra coisa que você tem que tomar cuidado é com os ladrões de sonhos. Tá cheio. Só que é legal você entender que nem sempre os ladrões de sonhos, eles são ladrões de sonhos porque eles querem. É porque falta compreensão. Eu lembro que quando eu comecei nesse negócio, quando eu entrei para esse mundo do marketing multinível, né, principalmente a minha família, né, foram os maiores ladrões de sonhos. Só que eu não permiti que me roubassem esse sonho. Tanto é que da minha família eu sou o único que trilhou esse caminho do marketing multinível. Porque ao tempo todo eles, isso não vai funcionar, isso não é para você. Eu ganhava R$800 em 2003. Tá? Em 2005 eu fiz o meu primeiro milhão, tá? Em 2 anos de trabalho. Então, o que você tem que entender é que é o seguinte, por mais que as pessoas falem que é difícil, por mais que as pessoas falem, você é louco, vai arrumar um trabalho, isso é coisa que foi colocado na cabeça delas. Quando eu falo arrumar um trabalho, o marketing multinível, ele é um trabalho, tá? O restante é emprego. Quando você ganha um valor fixo, é um emprego. Tá? Então, você está empregado, você é assalariado. Tá? Então, você vai ter os ladrões de sonhos que vão chegar para você e vão falar assim, olha, não entra nisso não, que esse negócio aí é uma furada, não continua nisso não, vai fazer outra coisa, tal. O que você tem que entender é que é o seguinte, se ele tivesse a fórmula perfeita, se ele fosse a pessoa adequada para te dar conselho, a situação dele deveria ser outra. Né? E pergunte para ele, você tem alguma oportunidade que pode me dar algo melhor do que o que eu tenho hoje? Então me apresente. Tá? Então é isso que é dessa forma que você tem que agir. Tem que tomar muito cuidado, porque os ladrões de sonhos estão em todos os lugares. Tá? Não porque eles querem, mas porque eles não têm o conhecimento, acham que isso pode até ser que eles estejam querendo fazer uma coisa boa, te dar uma orientação, mas pode ser também porque eles podem falar o seguinte, bom, vai que ele dá certo e eu fico para trás, né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. Bom, eu acredito que o primeiro hábito ficou bem claro, tá? Tem que seguir, não tem jeito. Se você não fizer esses hábitos que eu estou mostrando para você, dificilmente você vai vencer nesse negócio. Tá? O segundo hábito é o compromisso. Tá? Quando a gente fala de compromisso, nós estamos falando de você realmente ter o compromisso com esse novo negócio. Tá? Você optou por estar fazendo parte desse negócio, por estar trabalhando junto a essa evolução, por estar nesse segmento do marketing multinível. Então, você tem que ter o compromisso com você. Eu não vou conseguir fazer você ter sucesso, nenhum mágico vai conseguir fazer você ter sucesso, a não ser que você tenha compromisso com você mesmo. Selecionei aqui algumas imagens que vocês estão vendo aí. Só me deem um ok se vocês estão vendo a imagem que eu coloquei. Os primeiros ok, aí eu já sei que está ok. Né? Se o áudio também estiver chegando, eu sei que está ok. Então, é só para saber, muito bem. Fantástico. Bom, então o que acontece aqui? Olha só, vocês têm aí a foto do Neymar. Neymar é uma pessoa que, desde pequeno, já foi uma pessoa criada dentro de um compromisso de treinamento. Tá? Ele só está entre os maiores do mundo porque ele tinha um compromisso com ele de treinar, e treinar muito. Né? Apesar de que fazia o que gosta, né, o que foi preparado para fazer, mas ele treina exaustivamente. Pelé é um outro ícone mundial que só se tornou ícone mundial porque depois que acabava o treino, ele treinava sozinho chute a gol. Por isso que os chutes dele eram certeiros, por isso que ele teve essa alavancada na carreira dele e virou um ícone mundial aí, se tornou o rei do futebol. Se a gente olhar o Ayrton Senna também, ninguém sabia como é que ele era o cara mais fera nas pistas molhadas. Né? Uma pessoa que já morreu já há algum tempo, já nos deixou há algum tempo, mas ele é a cara da Fórmula 1. Né? Então, antes do Ayrton Senna, ninguém acordava cedo aos domingos para fazer absolutamente nada. Depois
que o Ayrton Senna começou a colocar em evidência todo esse compromisso que ele tinha com ele, tudo isso que ele fazia, as pessoas passaram a gostar de corridas. Tá? Agora imagine que ele era uma pessoa que treinava exaustivamente nas piores condições. Então, onde é que ele gostava de treinar? Ele chegava para fazer o treino, um dia ensolarado, aquela coisa toda, ele mandava molhar a pista, porque ele queria treinar na pista molhada. E aí, quando ele estava na pista seca, ele era o melhor, porque ele treinava na pista molhada. E quando ele chegava na pista molhada, ele era o melhor, porque ele conhecia a pista molhada. Tá? Então, a mesma coisa você tem com essas pessoas, com campeões de MMA, com esses campeões de boxe, com campeões de jiu-jitsu, com pessoas que participam de Olimpíadas. Imagine essas pessoas que participam de Olimpíadas, olhe o grau de compromisso que elas têm. Elas treinam aí por 4 anos para mostrar em apenas alguns minutos a excelência do trabalho que elas se prepararam durante 4 anos. E não pode errar, porque se errar, foram 4 anos jogados fora. Ou seja, vai ter que esperar 4 anos para ter a nova chance. Então, se a gente entender que nós temos que criar esse hábito do compromisso e entender o que nós temos que fazer e assumir esse compromisso com nós mesmos, não tem como dar errado este negócio. Basta que você tenha e pratique bastante todos esses hábitos. Terceiro hábito, que é um hábito fundamental. Tá? Eu tenho que estar sempre com uma lista à mão. Então, no treinamento passado, eu ensinei a vocês como se fazer o trabalho, como criar uma equipe de sucesso, né, descendo até o 3º nível, onde você seleciona lá 10 pessoas. As 10 pessoas você seleciona nessa lista que eu estou mostrando aqui agora. Tá? Então, você tem que fazer a lista. E como é que você faz essa lista? Porque tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho amigos. Mas eu não tenho ninguém. Quem que eu vou convidar para conhecer essa oportunidade de negócio? Olha o seu celular. Veja quantos contatos você tem no seu celular. E no Facebook. E no WhatsApp. Né? Dê uma olhada na lista de contatos que você tem. Mas se você ainda tem dificuldade para fazer isso, fácil. Comece pela família. Né? Afinal de contas, você pode usar a família como um impulsionamento muito forte para a sua carreira. Porque normalmente ela vai contra. Tá? Algumas vão a favor, mas normalmente ela vai contra. As que vão contra é um combustível para você a mais, porque você tem que mostrar para essas pessoas que você estava certo na escolha que você fez de estar trilhando esse caminho de sucesso. E aí você coloca família, amigos, advogado, contador, cabeleireiro, dentista, professor, gerente do banco, né, o seu personal trainer, todas as pessoas que você conhece. Aí você vai colocar nessa lista. Posteriormente, você vai fazer um trabalho nessa lista de qualificação. Tá? Mas o ideal é que você quantifique essa lista para depois você fazer a qualificação. E aí você vai, através dessa lista, iniciar o treinamento da semana passada que eu indiquei para vocês. Então, o que vocês têm que entender é que a todo momento eu tenho que estar aumentando a minha lista. Todo dia eu tenho que colocar pessoas novas na minha lista. Tá certo? Porque daí eu crio o hábito. Então eu vou ter sempre munição para eu trabalhar. Tá? Então eu vou ter sempre pessoas para eu estar falando todos os dias. E aí esse terceiro hábito vai te levar para o 4º hábito. E depois que você tem a lista na mão, contatar e convidar. Tá? Qual é o contato que você faz? Tá? Qual é o convite que você faz? Quando você está fazendo ele geralmente é frio, porque você está ou ligando para a pessoa, ou está mandando um WhatsApp para ela, ou você fez isso pelo Facebook, ou você encontrou com ela rapidamente. Não adianta você pegar, encontrar com a pessoa e vomitar um caminhão de informação em cima dela, querendo convencer ela para entrar no seu negócio. Esqueça isso. Tá? Isso não funciona, só vai queimar o seu trabalho. Então, quando você faz a sua lista, né, contate as pessoas. Primeiramente, você vai fazer um contato frio, onde você vai dar um bom dia, boa noite, boa tarde. Né, você esquenta o contato com aquela pessoa. Porque senão, imagina, você não fala com a pessoa há mais de 4 ou 5 meses, algumas pessoas há mais de 1 ano. De repente ela recebe uma ligação, olha, eu tenho uma oportunidade de negócio para você. E já olha e fala, picareta mesmo, né?
Nunca me ligou e agora vem me ligar? Então, o que você tem que entender é esse trabalho ele é feito, né, em cima de uma estratégia. Então, você contata a pessoa, opa, bom dia, boa noite, como é que tá? A pessoa vai estranhar um pouco até, porque se é a pessoa que você não tem o hábito de falar, ela estranha um pouco. Se é a pessoa do seu dia a dia, ok, ela vai te responder, bom dia e tal, e aí cria-se o assunto, pô, e aí, como é que tá a família? Né? Vai ampliando o seu grau de contato. Né? Você vai aplicar uma coisa chamada FORM, né? Uma tabela FORM, onde você vai falar sobre a família. E aí, como é que está fulano, e Beltrano, e o seu filho, como é que está? E aí, está fazendo o que da vida? Aí você vai puxando o assunto, aí você vai para o O, de ocupação. Né? Aí ele vai falar do trabalho, vai reclamar, porque o emprego dele é uma chatice, porque o chefe dele é um crápula que está se aproveitando e que ele ganha pouco. Ele já vai estar te dando informações para você abastecer o convite que você vai fazer. E aí você vai e pergunta, você deixa na verdade você pergunta sobre a recreação. Aí você vai perguntar para ele assim, viu, mas como é que está aí os passeios? Está passeando bastante? Ele estou passeando bastante. Da cama para o sofá, do sofá para a cama, depois para o trabalho, do trabalho para casa. Já conheço a cidade toda, porque o ônibus dá uma volta danada. Né? Então, o que você tem que procurar é ir absorvendo isso que ele está falando para você. Então, tudo que ele está dando para você é munição de convite. Tá? E aí, por último, você deixa uma mensagem para ele, ou ele vai perguntar para você, e você, o que você anda fazendo? Fala, rapaz, eu conheci um negócio excepcional, hoje eu faço parte do Internet das Coisas. E para por aí. Tá? E aí você deixa uma mensagem para ele. Fala, viu, vamos fazer o seguinte, a hora que você quiser tomar um café, vamos tomar um café aí, quer marcar um cafezinho para amanhã? Eu acho que eu tenho uma novidade para você que vai te ajudar. Você falou para mim que você está com dificuldade aí com a família, porque não está ganhando bem. Né? Você falou para mim que você não tem viajado nada por falta de dinheiro. Eu acho que eu tenho uma coisa que eu posso te ajudar bastante. Tá? Vamos marcar um café. E você deixa essa mensagem. Tá? Depois ele vai te ligar. Se ele não te ligar, deixa passar um dia, 2, aí você manda a mensagem para ele, viu? Estou perto aqui da sua casa, vamos tomar um café? E aí você faz um convite para ele para tomar esse café e tal. E aí sim, só que você já construiu aquela relação, você já esquentou o seu contato, e aí sim você pode estar se encontrando com ele, pode estar marcando com ele num lugar bacana, né? E mesmo que você tenha encontrado ele na rua, não tente já fazer a apresentação, já fazer o fechamento dele de imediato, como algumas pessoas falam, não, quando eu encontro, eu já chego, já mostro o negócio e já vou para o fechamento. Isso não funciona assim. Tá? Tem gente que fala o seguinte, respirou, eu convido. Né? Chegou perto de mim a mais de 1 metro de distância, eu já convido. Então, é uma coisa que é feita sem estratégia. E tudo que é feito sem estratégia tende a dar errado. Pode até ser que dê certo, em um caso ou outro, mas pode dar errado. A coisa quando é feita com estratégia, aí não tem acordo. Aí a coisa funciona certinho. Tá? Então, você tem que ter esse hábito de contatar e convidar o tempo todo. Então, coloque na sua listinha lá, nos seus amigos que você está contatando e convidando, faça uma planilha. Tá? No curso dos Remakers eu ensino como é que monta essa planilha. Legal vocês acessarem lá. Né? Então, você monta uma planilha e aí você se organiza e você sabe quando é que você tem que entrar em contato com aquela pessoa ou não. Né? Então, você já sabe se você dá continuidade ou não. Se é uma pessoa que você vê que está tudo bem com ela, está às mil maravilhas, que está tudo legal, que ela não quer nem te encontrar, não força a barra. Tá? Não força a barra. Tá? Mas continua na manutenção do bom dia, boa tarde e tal. E uma hora pode ser que a pessoa se renda e vá tomar um café com você, você tem a oportunidade de estar mostrando para ela. Tá? Então, esse quarto hábito você tem que estar fazendo o tempo todo. Então, o seu WhatsApp vai apitar mais do que nunca agora, né? Porque aí agora toda hora... E depois eu vou ensinar para vocês, e se vocês não souberem, é legal vocês... mas depois no próximo treinamento eu ensino como criar uma lista de transmissão. Né? Muitas pessoas sabem, algumas pessoas não sabem como isso funciona,
Mas o legal é que você coloca todo mundo nessa lista de transmissão e aí você manda tipo um bom dia, vai para todo mundo e a pessoa te responde no PV, porque ela não sabe que ela está na lista de transmissão. E você acabou mandando um bom dia automático para saber quem é as pessoas que vão estar te respondendo. Isso também funciona, né, muito bacana, porque ela fala, pô, lembrou de mim. Lembrou nada, enfiou na lista de transmissão e mandou. Você usou uma ferramenta para poder, né, estar aí conversando com algumas pessoas que você não tem o hábito de conversar. Mas que agora você vai criar o hábito de contatar e convidar, tá certo? Então a lista de transmissão do WhatsApp é uma excelente ferramenta para você iniciar este trabalho aí. E os grupos também, mas os grupos seria legal você usar quando você criar um grupo profissional, cria um grupo de equipe, mais assuntos profissionais e tal, aquele negócio todo, ou para pessoas que você vai estar explicando o negócio, tá bom? Bom, o quinto hábito é encontrar e apresentar. Então, no quarto hábito, você vai preparando, né, todas aquelas pessoas para poder estar encontrando com elas e apresentando a proposta. Vocês estão me ouvindo bem aí? Só me dá um 10, só para eu saber que está tudo ok, tem que ser um 10. Tá bom? Para a gente ter uma ideia aí de como é que está o vídeo e o áudio, ok? Maravilha. Gente, então, o que nós temos que entender é o seguinte, tá? Nós temos que ter o hábito de estar todos os dias. Se você não estiver fazendo todos os dias, isso não é um hábito. Não vai virar um hábito nunca. Todos os dias eu tenho que encontrar com alguém e apresentar o plano de negócio. No último treinamento do ano, eu mostrei para vocês como é que vocês fazem uma apresentação usando uma folha de sulfite, usando um guardanapo no próprio restaurante, na própria lanchonete, mas você não perde a oportunidade de quando você encontrar, de quando você marcar com a pessoa. Acabou a bateria do celular, não tem como mostrar nada. Tem. Pega um guardanapo e você vai explicar. Pega uma folha de sulfite, anda com ela na sua bolsa, você vai explicar. Acabou a bateria do tablet, acabou a bateria do notebook, não tem problema. Folha de sulfite. Tá? Então, quem não pegou esse treinamento, depois me faça o pedido pelo WhatsApp. A gente pode estar repetindo esse treinamento e deixar gravado aqui também. Tá? Mas é um treinamento que você não perde a oportunidade em hipótese nenhuma. Então, você tem que ter a oportunidade de estar sempre encontrando com essas pessoas e apresentando o plano de negócio. No modelo que eu ensinei vocês, é muito simples, em 20 minutinhos você faz a apresentação de negócio e até o ideal é que seja numa folha de sulfite mesmo, porque depois você entrega essa folha de sulfite para a pessoa, ela vai levar para casa e vai lembrar do que você estava conversando com ela. E aí ela pode discutir com a família e tal. Então, se ela não fechar no momento em que você acabou de apresentar o negócio, ela vai levar a folha de sulfite para casa e ela vai analisar aqueles números que você vai estar colocando lá e com certeza absoluta ela vai fazer parte desse negócio aí com você, vai estar fazendo parte do seu time. Tá? Agora, o dia que você não encontrar com alguém e você não apresentar o plano, significa que você não está seguindo os 8 hábitos. E se você não seguir os 8 hábitos, não vai funcionar. Tá bom? Vamos para o 6º hábito, que isso já está, inclusive, no treinamento passado. Tá? Se vocês perceberem, tá, no treinamento eu estava falando que vocês têm que descer até o 3º nível. Isso é acompanhamento. Tá? Então você tem que, uma vez que a pessoa fez parte da sua equipe, todos os dias você tem que estar em contato com essa pessoa. Tá? Ou levando ela para apresentar o plano de negócios para os downlines dela, para as pessoas que elas vão estar apresentando, ou encontrando com essas pessoas para tomar um café, ver como é que foi o dia dela, como é que foi o trabalho, e a partir deste momento você está criando um hábito. Então, todo dia você vai estar com um downline seu, tá? Porque você precisa fazer o acompanhamento. Senão, ele acaba se perdendo e acaba se soltando e acaba esfriando e acaba não fazendo absolutamente nada. E a gente tem algumas pessoas que a gente recebe aqui no escritório, a gente percebe isso. Hoje mesmo, eu recebi aqui no escritório uma pessoa que foi fechada por uma outra pessoa que ocasionalmente fez o fechamento dele. Depois,
largou ele, nunca mais deu as caras. Então, se é para colocar pessoas desse jeito, é melhor você não colocar, porque a pessoa se sente deslocada, veio aqui conversar comigo e falou, poxa, eu fui abandonado, estou tentando fazer o negócio, mas não tenho treinamento, não tenho nada. Eu falei, como não tenho treinamento? Agora a gente tem os treinamentos semanais, tudo, mas eu não recebi nada. Ou seja, a liderança nem sequer passa os treinamentos para os seus downlines. Por quê? Não sei. Tá? Mas é falta de acompanhamento. Se você não fizer o acompanhamento e você pega, e olha, essa pessoa que veio aqui é uma pessoa extremamente excelente para criar equipe. Tá? Só que ela foi abandonada. Tá? Imagine você foi lá, construiu, né, teve o seu filho e aí depois você larga ele para ele viver sozinho no mundo. O que vai acontecer? Tá? Então é isso que vocês têm que entender. Se não tiver acompanhamento, se você não tiver o ato de fazer acompanhamento, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque se você não estiver fazendo acompanhamento com a sua equipe e deixando a sua equipe segura, você vai perder a equipe. Se você perder a equipe, você volta a depender do seu próprio resultado. E voltar a depender do seu próprio resultado, isso é muito ruim, porque significa que se você ficar doente, você não vai ganhar dinheiro, porque você depende do seu resultado. Tá? Então, o ideal é que você crie essa equipe, porque a partir do momento que você tem uma equipe, você está fazendo um acompanhamento com essa equipe, a coisa se torna prazerosa. Imagine você encontrar com a sua equipe num restaurante bacana, ou marcar um encontro com a sua equipe numa barraca de praia, ou marcar um encontro com a sua equipe numa lancha, sei lá, e ver como é que está o dia. Vocês passam um dia maravilhoso, faz o acompanhamento e o trabalho é bem feito. Tá? Então, esse tipo de hábito, ele é indispensável para a sua independência financeira, para que você não fique dependendo unicamente do seu resultado. Tá? Então, esse hábito é muito importante. Quando a gente fala em criar novos hábitos, significa que se a gente não criar novos hábitos, vamos ficar com os hábitos antigos. E os hábitos antigos te levou aonde? Onde você está hoje. Tudo bem que eu acredito que aí dentro desse time, nós temos pessoas que são pessoas já bem-sucedidas e que estão nesse negócio pela oportunidade e que pode alavancar muito mais o seu negócio. Mas não é uma realidade da maioria das pessoas. Então, você tem que mudar os seus hábitos para você ter um bom resultado. Tá certo? É aquele negócio. Às vezes você fala que você quer ser diferente da maioria, mas continua fazendo a mesma coisa que a maioria faz. Não vai rolar. Tá? Então, se você quer ter o resultado da minoria, você tem que fazer o que a minoria faz. Tá certo? Vamos lá agora para o 7º hábito. Tá? Até aí tudo bem? Estão me ouvindo bem? Me deem um ok só para eu dar continuidade aqui. Isso é importante para a gente saber se os vídeos estão indo bem, se o slide está indo bem, né? Se eu não estou falando sozinho aí. Ok, massa. Vamos lá então. O 7º hábito você tem que verificar o seu progresso. Veja o quanto você está crescendo, o quanto a sua equipe está crescendo. E a partir desse momento que você... Ok? Voltou aí para vocês? Me deem um ok se tiver voltado aí, só para eu saber. Ok, maravilha. Então vamos lá. Deve ser a antena de televisão que a gente colocava o bombril, né? Então é o seguinte, como eu estava falando, no 7º hábito, a gente tem que verificar o progresso. Tá? Quando a gente verifica o progresso do nosso crescimento, a gente consegue ver onde a gente está errando. E as planilhas são excelentes para a gente poder balizar isso. Tá? Então, quando você tem uma planilha, você consegue ver quantos fechamentos você teve na semana e está ali, está na sua frente. Né? Com quantas pessoas você falou, né? Qual foi o perfil das pessoas que fecharam o negócio. Então, quando você começa a ver isso, e você percebe que, poxa, essa semana eu cresci menos que a semana passada, tem alguma coisa errada. Tá? O crescimento, ele nunca pode ser menor do que do dia anterior, ou da semana anterior, ou do mês anterior. Tá? Então, se alguma coisa não está rolando, se algum dia está sendo pior do que o outro, se alguma semana está sendo pior do que a outra, alguma coisa de errado está acontecendo. Então, aí você tem que procurar os pontos de melhoras. Tá certo? E aí você começa a entrar num grau de crescimento bacana
porque você consegue visualizar isso, tá? Então, onde é que eu tenho que consertar, onde é que eu tenho que pegar leve, poxa, fulano desistiu, por que ele desistiu? Vou falar com ele, vou querer saber por que ele não está mais fazendo o trabalho. Então, a partir disso, você começa a balizar o porquê que você não está tendo progresso ou como é que está a situação do seu progresso, onde você precisa melhorar, tá? Agora vamos para o 8º hábito. Esse 8º hábito, ele é excepcional. Por quê? Porque você tem que ensinar para o seu downline tudo aquilo que você aprendeu. Então, como é que você fez como é que você praticou os 8 hábitos? Então, você vai passar para ele hábito a hábito, você vai ver se ele está praticando os 8 hábitos, você faz o acompanhamento dele, mas você tem que ensinar, você tem que duplicar essa questão dos 8 hábitos. Não é só quando tiver o treinamento dos 8 hábitos. Tá? Então, você tem que estar duplicando isso o tempo todo para a sua equipe. Está gastando a voz aqui já. Então, o que a gente tem que entender é que quando a gente aprende, a gente tem que ensinar. Tá? E os 8 hábitos é isso. Tá? Você aprendeu, passe adiante. Não retenha com você. Se você reter com você, né, você vai estar retendo o conhecimento e vai estar impedindo o crescimento da sua equipe. E quando você ensina os 8 hábitos, acontece a duplicação. Aconteceu a duplicação, meu amigo? Aconteceu a duplicação, minha amiga? O negócio funciona. Tá? Você vai ver a coisa assim se multiplicando, acontecendo assim, sem ter controle. É como se fosse um vírus mesmo, sabe? É igual está acontecendo hoje com os mosquitinhos aí, que o pessoal não consegue controlar, né? Então, é mais ou menos isso. Né? E não tem muito o que fazer, né? Então, quando você começa a fazer o trabalho de duplicação e você desce até o 3º nível, acompanhando os seus downlines, fatalmente eles vão fazer a mesma coisa. Então, fatalmente vão gerar resultado no seu grupo. Gerou resultado no seu grupo é igual a dinheiro. E dinheiro, né, é igual a conquistas. E conquistas é igual a sucesso. Tá? Então, quando a gente trabalha a duplicação, a coisa acontece. Tá? Então, só para a gente rever aí os 8 hábitos. Primeiro hábito, sonho. Tem que voltar a sonhar. Segundo hábito, compromisso. Se você não tiver compromisso com você mesmo, né, quem vai ter? Tá? Terceiro hábito, lista de convidados. Tem que estar o tempo todo formando essa lista. Todos os dias eu tenho que ver essa lista. Quarto hábito, contatar e convidar. Todos os dias. Encontrar e apresentar. Todos os dias. Acompanhamento. Todos os dias. Verificando o progresso. Todos os dias. Ensinando os 8 hábitos. Todos os dias. Mas, Gil, como é que eu vou fazer tudo isso? Acredite. Você se dedicando apenas 2 horas por dia, você consegue fazer tudo isso que está mostrando aqui na apresentação. Tá? Tudo isso. É possível fazer em 2 horas. Porque você une as coisas. Então, o compromisso com você é de você estar dia a dia, fazendo a sua lista de convidados, contatando e convidando. Então, você está fazendo os seus contatos enquanto você está aguardando aquela pessoa que você vai encontrar e apresentar. Tá certo? E depois que você encontra e apresenta, você vai fazer o acompanhamento com ela. Você vai ver as 3 pessoas que ela, as 2 pessoas que ela tem para indicar, e depois você vai marcar com ela para ir no dia seguinte para conhecer essas pessoas e para estar convidando essas pessoas. Né? Então você vai estar o tempo todo desenvolvendo isso. Você não gasta mais que 2 horas por dia. Quem consegue gastar 3, 4, 5 ainda é muito mais ágil, né? Vai se sentir até muito mais feliz. Tá? Então, no primeiro momento, aquelas pessoas que têm o plano A ainda em andamento e que o nosso negócio ainda é um plano B, vai fazer aí 2, 3 horas por dia e vai conseguir ter sucesso. Mas tem que fazer todo dia. Tá? Não adianta esperar o dia da apresentação online para poder fazer a apresentação online. O dia do treinamento online para poder colocar as equipes para poder receber os treinamentos. Gente, é diariamente. Tá? É diariamente. Se você fizer isso diariamente, né, fatalmente você vai ter sucesso nesse negócio. Tá? Uma das coisas que a gente tem que ter nesse negócio é a crença irracional. O que é crença irracional?
Se você não tiver crença irracional, você vai ser derrubado no primeiro round. A primeira pessoa que chegar para você e falar que esse negócio não funciona, que essa tecnologia é coisa do Paraguai, que você está com um produto que não é assim, que as pessoas não vão usar esse produto, que isso tudo é balela, né? Igual a gente ouviu aqui, esse negócio de Bluetooth não funciona, porque criaram aquele negocinho de ouvido e não pegou, então isso aí não vai funcionar, né? Então, esse tipo de coisa acaba abalando você. Quando você tem uma crença irracional, nada abala você. E como é que você constrói essa crença irracional? Quando você acredita piamente no produto, quando você acredita piamente no programa. Tá? Então, você acreditou no programa de marketing multinível, não deixe que nada abale essa sua crença. Acreditou no produto? Não deixe que nada abale essa crença no produto. Seria a mesma coisa assim, imagine, vou dar um exemplo para vocês de crença irracional. Tá? Se eu falasse para vocês que Deus não existe, o que a maioria de vocês ia falar para mim? Tá louco, maluco, né? Aí eu vou perguntar, mas você vê Deus? Alguma vez você falou com ele? Tá? E obviamente, vão brigar comigo por causa disso. Isso chama crença irracional. Tá? Quando você acredita em algo, mesmo que você não veja, mesmo que você não toque, mas você acredita e nada consegue fazer com que você mude essa crença. Então você tem que procurar essa crença irracional. Tá? Essa crença irracional ela é essencial. E tente esse negócio pelo menos durante um ano. E aí você vai ver. Aplique os 8 hábitos durante um ano. E aí você vai ver do que eu estou falando. De resultado de verdade. Tá? E a mensagem que eu tenho para vocês aqui, para a gente finalizar o nosso treinamento, é que você tem a possibilidade de sonhar, acreditar e realizar. Então sonhe, acredite e realize. O ontem nós não podemos mudar. O futuro é um mistério e depende das suas ações. O hoje é uma dádiva. Por isso se chama presente. Então, faça as coisas hoje, no presente. Não adianta você choramingar o passado e querer deixar para o futuro. Tá certo? Então, a partir do momento que você entende que você é capaz, que você pode, que é possível, a coisa vai funcionar na sua vida de maneira inacreditável. Inacreditável. Tá? E acredite, a partir do momento que você passa a aplicar esse novo conceito na sua vida, ela vai mudar a sua vida. Mudou a minha. Tá? Então, quem conhece a minha história, quem já pesquisou sobre Gil Devan no YouTube, já deve ter visto o treinamento dos 8 hábitos, onde conta um pedacinho da minha história. Então, mudou a minha. Eu era uma pessoa que ganhava R$800 até 2003. E hoje tenho investimentos em várias empresas. Então, quando a gente fala que a gente mudando o hábito, a gente muda a história, isso é uma verdade. E você pode construir o seu futuro. Depende de você. Unicamente de você. E para finalizar, quero parabenizar você por ter dedicado esse tempo para ter um pouco mais de conhecimento. Tem aí os meus contatos. Se alguém precisar tirar alguma dúvida, poxa, preciso de uma ajuda nisso, uma ajuda aquilo, poderia me dar uma orientação, é só me adicionar. E claro que assim, não fiquem chateados quando eu não consigo responder de imediato, tá? Porque eu tenho reunião quase que o dia todo, então eu reservo um tempinho para eu responder o WhatsApp, para eu responder o Skype, tá certo? Mas eu respondo, tá? Nunca deixo nada sem resposta. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo, tá certo? Então é isso daí. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer a pergunta agora, se for alguma dúvida. Se não, a gente encerra o treinamento aí. Então, vou dar uns 5 minutinhos aí para ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Esse que colocou travou é que já tem as pessoas que estão assistindo aí o que já ficou gravado, né? Que essa plataforma, se vocês prestarem atenção, é o seguinte: se vocês saírem e entrarem agora novamente, vocês não vão pegar o treinamento a partir desse momento que nós estamos falando. Você pega ele desde o começo. Tá? Então, é uma plataforma que a gente consegue, as pessoas, mesmo quando se atrasam um pouquinho,
pega o treinamento no começo, né? Isso é o bacana dessa plataforma. Então, a gente tem as pessoas que estão online, que estão participando em tempo real, e tem as pessoas que estão já assistindo a parte gravada, que é a maior parte das pessoas. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se temos alguma coisa aqui. Ok, muito obrigado. Gente, obrigado a vocês por estar me dando essa oportunidade de estar